noite a todos e a todas que estão aqui conosco até agora, nesse momento muito rico, né? Que a gente ouvir os palestrantes, os expositores a respeito das perguntas que vocês fizeram por escrito. E a gente vai iniciar novamente na sequência de palestras que nós tivemos depois do intervalo para o almoço. Então a gente vai iniciar com o Marcel Mariano. Marcel, qual a contribuição das obras de Leon Denis para a melhor compreensão e prática da mediunidade? O notável escritor de Tours conheceu Kardec muito jovem, como já afirmamos aqui, aos 18 anos de idade, e se apaixonou pela figura do codificador. Se apaixonou no bom sentido. Passou daí a desenvolver a sua mediunidade. Ele era merividente, ele era psicógrafo, era assistido pelo espírito azul, que hoje sabemos ser o pseudônimo de Joana d'Arc, porque ele escreveu o livro Joana d'Arc Médium, e escreveu obras notáveis, até hoje insuperáveis no conteúdo e na beleza lírica, que retratam o aspecto filosófico do espiritismo, onde ele coloca as potências da alma, aborda a mediunidade no invisível, o problema do ser, do destino e da dor, com uma precisão e com uma beleza que arrebata o leitor. Portanto, ele era alguém que deveria acompanhar o codificador, porque talvez possamos fazer uma ilação de que se Kardec não desejasse a missão, se Kardec fracassasse na missão, se Kardec abdicasse da missão, daquele grupo que seguiu o codificador, Leon Denis, sem sombra de dúvida, é o que teria a melhor possibilidade de substituir o codificador. Porque Gabriel Delany, Alexandre Delany, Aksakoff e Camille Flammarion não tinham a estatura de um Denis. Tanto que em 18 de abril de 1957, portanto século passado, na noite em que o Livro dos Espíritos fez 100 anos de publicação, houve uma reunião no mundo espiritual com 5.000 espíritos desencarnados e desdobrados. Presentes estavam Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Ambos estavam no corpo e foram levados pelos seus guias para esta reunião. O orador, Leon Denis. Kardec não estava presente, mas Leon Denis fez a conferência naquele longínquo ano. Eu estava desencarnado à ocasião, só me reencarnaria em 64, mas ele fez a palestra. Eu não estava presente, quero deixar claro, eu não estava presente, tenho mérito e já tinha acabado os ingressos. Então, Leon Denis fez a palestra exaltando a obra do codificador e nos preparando para o segundo século da doutrina espírita, que está por completar em 2057. Portanto, ele era o grande continuador e a sua obra merece ser lida e praticada, a fim de que possamos viver aqueles conteúdos de beleza ímpar a nos sedimentarem o pensamento do ínclito codificador. Muito obrigado, Marcel. Simão, como desenvolver a compreensão, a sensibilidade e o sentimento com uma pessoa que num grupo de estudo quer que prevaleça sua fala e suas ideias? Isso é um fato que não ocorre com frequência, né? Realmente não. Na verdade, a gente desenvolve tudo isso nos meios adversos. A minha esposa diz para mim assim, Pedro, ela me chama por Pedro, Pedro, tudo que você pedir a Deus, Ele dá, do jeito dele. Se você pede paciência, Ele vai te dar as condições para você exercer a paciência. Então, veja, a compreensão só se desenvolve no meio adverso. No meio natural, você já trabalha naturalmente com as convergências. Então, compreensão, sensibilidade, sentimento, você trabalha nos campos da divergência, nos meios adversos, com as atitudes adequadas a isso. Então, veja, alguém é prepotente, alguém é dono da verdade. Você vai trabalhar compreendendo esse dono da verdade, até o momento em que ele também perceber que existem outras verdades dentro de uma verdade só.
Então é preciso observar e mostrar outros pontos de vista. Volto a dizer, compreender não significa concordar, mas você tem meios de, aspas, discordar sem afrontar. Isso é a sensibilidade. Você perceber que existem outros meios. Mas normalmente a gente quer usar o mesmo meio. Há um prepotente e você utiliza da prepotência. Você utiliza daquilo que você quer combater. Então, nós temos que começar a trabalhar com um outro conceito. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz lá no capítulo 11: irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, situação diferente. Eu não luto contra a prepotência, eu fico a favor da cordialidade. Então, é assim que se desenvolve a compreensão. Mas enquanto nós nos armarmos para, nós nunca desenvolveremos elementos de compreensão, elementos de sensibilidade, elementos de sentimento. Então é preciso perceber isso. Estamos no grupo certo, com as pessoas certas, aguardando atitudes certas. Se eu questiono a atitude do outro, que eu apresente alguma que seja mais adequada. É preciso perceber esse aspecto, né? Emmanuel, ele dizia: todas as vezes que criticares a atitude do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Então é preciso avaliar se aquela prepotência que está sendo percebida não é, na verdade, uma disputa de prepotências, porque nós nos incomodamos muito com aquilo que nós também temos. Incomodamos muito. Quando nos causa espécie, é porque estamos no mesmo nível. E parafraseando a lei de Newton, nós dizemos que dois vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Dois prepotentes não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então é preciso que nós avaliemos isso também. Se essa prepotência percebida não é uma concorrência de prepotências. Então é preciso esse ponto e olhar mais para a gente mesmo, para saber que se nós estamos dando o primeiro passo para que isso possa ser mudado. Porque uma coisa é impossível: tentar mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu. Então é preciso a gente avaliar melhor nesse sentido. Muito bom. Obrigado, Simão. Para a Larissa vão duas perguntas. Eu ia dizer que era café com leite, com duas. Não, mas uma é super fácil. Qual o nome da poesia de Castro Alves? Marchemos. Tá vendo que foi fácil? Marchemos. Marchemos. Qual a obra que ele está falando? Parnaso de Além Túmulo. Primeiro livro psicografado pelo Chico. Marchemos o Parnaso de Além Túmulo. Vale a pena, hein? E aí vocês lêem uma vez e já faz igual ela. Como faço para viver menos na matéria nesse mundo atual que nos convida excessivamente ao materialismo? E a pessoa coloca uma observação: sei da teoria e não consigo viver, interiorizar. Teve uma palavra que foi usada aqui algumas vezes agorinha pelo André Trigueiro, que é estilo de vida. E a gente está num momento em que a matéria está realmente o tempo inteiro nos convidando a essa vida. Alguém aqui, eu não sei se já assistiu um filme que mostra muito isso, que é uma vida no piloto automático. Vocês já assistiram um filme chamado Clique? Quem não assistiu, fica aí outra tarefinha de casa. Pois tem uma hora que ele acha inicialmente muito interessante, né? Poder pular algumas partes chatas da vida. E de repente ele já está pulando tantas partes que ele já não está vivendo. Muitos de nós, inclusive espíritas, estamos vivendo no piloto automático. A gente está vivendo para pagar conta, para aparentar ter. Então alguém mudou de celular, ou está com uma casa melhor, ou com um carro melhor.
E aí a gente vai para a casa espírita, estuda sobre espiritualidade, sobre o espírito, e tudo é muito bonito. Mas quando volta para a nossa vida prática, a gente continua consumido e levado pelas questões materiais. Então, para que a gente consiga viver menos identificado com a matéria, é necessário repensar alguns aspectos do nosso estilo de vida, para que não seja só um discurso. Então, a quantidade de horas do meu dia está destinado a um trabalho. A maioria de nós precisa pelo menos umas 8 horas por dia. Quem trabalha menos que isso, agradeça a Deus. Quem trabalha mais, sinto muito, mas a base é essa. Mas esse trabalho, ele sustenta o quê? Porque aqui, muito possivelmente, a maioria de nós está numa faixa aí de classe média, acredito, alguns mais, outros menos. E às vezes a gente trabalha para sustentar certas coisas, certos hábitos, certos estilos desnecessários e que estão voltados à aparência. E acabamos utilizando no nosso momento fora do trabalho, esse momento acaba sendo enriquecido de mais materialidade, de mais contemplação da matéria, de mais valorização dessa matéria. Então é impossível estar menos identificado com a matéria se a gente passa tantas horas do nosso dia valorizando os aspectos materiais. Então, saber que somos espíritos numa experiência material é também, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, valorizar e usar de forma consciente os recursos que nos foram confiados, como bem falou André Trigueiro. Vamos então para o André Trigueiro. André, o Evangelho, que o seu nome está com esse creio segundo o Espiritismo, ao falar do mundo de regeneração, fala de 2 requisitos: amor e equidade social. Qual a relação que você vê na preservação ambiental com essas 2 questões? Poetas, músicos e artistas encontraram na natureza fonte de inspiração para qualificar a vibração e a frequência e compor e produzir algumas das obras de arte mais excepcionais da humanidade. A natureza nos ensina a amar. Ela nos ensina a sublimar o sentimento. Ela nos inspira. A gente sai, digamos, de uma faixa de uma zona de conforto ou quadradinho que a gente está acostumado a tocar a vida todo dia, para sintonizar com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Portanto, a natureza ela tem um pouco essa função. Não existe planeta mais bonito nesse sistema do que a Terra. Deus caprichou. Quando Jesus, vamos pegar o caminho da luz, né? Jesus presidiu os fenômenos que resultaram na formação do globo. E a gente precisa aprender a se embevecer, a se enternecer. Aquilo que teologicamente se chama de estado de graça. Quantas vezes por semana vocês se permitem um estado de graça, de contemplação pura, de intercâmbio com as forças da natureza? Então, a primeira resposta é essa. O exercício amoroso, ele é potencializado, ele é estimulado muito em função também do ambiente em que a gente está. Em O Consolador, uma das perguntas feitas a Emmanuel foi justamente se o meio ambiente interfere no espírito. E Emmanuel é taxativo e diz: sim, sim, o meio ambiente, ele interfere. O lugar onde estamos, ele determina a qualidade dos nossos sentimentos e pensamentos também. Além do amor, a equidade social. Equidade social. A crise ambiental, ela é sempre, em qualquer circunstância, muito mais devastadora e aflitiva para os mais pobres. Quando você fala de aquecimento global, mudanças climáticas, inúmeros relatórios, não só do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudança Climática da ONU, mas existem relatórios do Banco Mundial,
de organizações prestigiadas como o World Watch Institute, todas elas com metodologias diferentes, aferem a mesma coisa. A crise ambiental, se ela se agrava, a corda também aí vai estourar e vai romper para o lado do mais fraco. Vou dar o exemplo de São Paulo com a crise hídrica de 3 ou 4 anos atrás. Faltou água na cidade mais rica do Brasil. Dinheiro não resolve tudo. Mas os ricos encomendavam carro-pipa, caminhão de água para o condomínio. O que aconteceu em São Paulo e foi parar nas páginas policiais? Moradores de bairros periféricos, isso aconteceu em Itu, no interior de São Paulo, interromperam o tráfego de caminhões-pipa que iam para os endinheirados, para dizer, não, hoje você vai levar essa água para lá, para a nossa comunidade, porque lá a gente também está sem água, só que a gente não tem dinheiro para comprar isso daí, dá licença. Ele foi forçado, o motorista, a fazer essa manobra. Portanto, é inteligente, mais uma vez, a gente está falando de um mundo de paz. A paz, ela precisa levar em conta a disponibilidade dos recursos naturais fundamentais à vida para todos. Porque aonde há cenários de escassez do essencial, aonde falta o que é fundamental à vida, precipita-se a ocorrência de conflitos e disputas. O mundo de regeneração não vem por decreto. A gente fala de mundo de regeneração, parece que uma atmosfera, assim, fluidos, toneladas de fluidos, inebriantes, determinam outra vibração. O mundo de regeneração é de dentro para fora. Ele nasce dentro da gente. E isso, falar de equidade social não é coisa de esquerdopata, não é coisa de esquerda. Quando a gente fala de equidade social, quando a gente fala de justiça social, a gente está falando de espiritismo, a gente está falando de cristianismo. É impressionante como é que estamos hoje tendo pruridos para usar expressões que sempre usamos e nunca foram associados à ideologia política. Me perdoem, mas eu preciso dizer isso. Não tenho medo de falar de justiça social. Não tenho medo de falar de equidade social. Isso não é patrimônio de uma corrente partidária ou ideológica. Isso é cristianismo na veia. Marcel, eu vou colorir a pergunta aqui. A gente observa no movimento espírita algumas práticas, é o que a pessoa coloca aqui, abolindo, né, reuniões mediúnicas, que seriam espiritismo sem espíritos. E de outro lado, casas espíritas com práticas mediúnicas de qualquer forma, naquilo que convencionou se chamar do guiísmo, em que os guias ditam as normas sem passar pelo crivo da razão. O que pode nos auxiliar para evitar esses dois extremos? O estudo e o bom senso. À medida que a doutrina espírita, ou o movimento espírita vai crescendo, vamos vivendo o fenômeno da perda do contato com as raízes e com as matrizes de como Kardec o codificou. Estamos vendo esse fenômeno com as igrejas evangélicas chamadas neopentecostais. Surgidas há cerca de 40 anos, elas, como bexigas de aniversário, atingiram o limite do látex e agora virá a explosão de algumas. O canibalismo bíblico, o fundamentalismo, o fanatismo, porque as próprias massas que alimentam estas igrejas estão exauridas financeiramente. Não tem como mais manter a opulência anticristã destes pastores eletrônicos. O nosso movimento vem crescendo exponencialmente, mas isso é um problema histórico, porque todas as vezes que o rio fica assoreado, ele fica com uma pequena lâmina de água, mas ele fica largo. Não adianta, porque um rio de pouca profundidade, muito largo, nem o barco passa, porque a quilha do barco vai afundar no banco de areia, e não há peixe, porque o peixe não tem como viver onde não há profundidade para encobri-lo, para ele achar comida, para ele fazer suas locas de reprodução. 1000 vezes que o rio fosse mais curto, mais estreito, mas de maior profundidade,
Então, a doutrina, o movimento, tem que diferenciar. O espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outra. O movimento vem crescendo muito e, naturalmente, muitas casas vêm perdendo a base, a matriz com o movimento, com a doutrina espírita, pela ausência do estudo da obra de Kardec. Aí encontramos extremos, casas profundamente mediunistas, estão sendo invadidas por macas, estão sendo invadidas por várias terapias alternativas, todas respeitáveis, mas nenhuma terapia espírita. Respeitamos profundamente a cromoterapia, a fitoterapia, a cristalterapia, a massoterapia. Certamente trazem benefícios enormes ao corpo humano e à alma, mas não são terapias que devam se abrigar na casa espírita, porque a desfiguram completamente e a transformam numa UPA, uma unidade de pronto atendimento concorrendo com o INSS, porque atende o corpo que vai morrer, esquecendo da alma que vai sobreviver ao corpo que vai morrer. E encontramos casas no outro polo do extremo, e todo extremo é ruim. Todo extremo é perverso, é nocivo, como já dizia Buda, que fez a opção de indicar o caminho do meio. Nem o indivíduo fugir do mundo, com medo de contaminar-se com as loucuras do mundo, porque aí o indivíduo é covarde, nem o indivíduo ficar no mundo e atirar-se às loucuras do mundo, porque aí o indivíduo é mundano. O verdadeiro cristão que entende Jesus e compreende Kardec, fica no mundo, usa parcimoniosamente as coisas do mundo e observa a questão 930 do Livro dos Espíritos. Numa sociedade regida segundo a lei do Cristo, ninguém passa fome. Então a casa espírita não pode abdicar do contato com o mundo espiritual, fechando as reuniões ou as tendo em excesso. Porque pela mesma porta mediúnica, por onde entram as bênçãos do mundo espiritual, entram também as obsessões, as vampirizações. A porta é a mesma, e a porta que passa o boi, passa a boiada. Não podemos também fechá-la a pretexto de que a casa, na sua pureza ou busca de pureza doutrinária, só vai estudar teoricamente, porque os médiuns vão ser possuídos de um estado de perturbação. Têm a faculdade, mas não podem desenvolvê-la. Então, encontrar o equilíbrio diante dos manuais de uma literatura que indica o exercício da mediunidade com Jesus, sob a orientação das diretrizes de Kardec. Muito bem, muito obrigado, Marcel. Simão, qual a importância do estudo das parábolas de Jesus para nos auxiliar nessa boa convivência entre todos da sociedade? Parábola é um gênero que eu chamaria até literário, que traz uma didática de ensino construtivista, ou seja, você parte de situações conhecidas para refletir sobre aquelas ainda não conhecidas ou não ocorridas. Então, a parábola, você busca elementos vivenciais, você busca elementos que é do comum daqueles que estão ouvindo a parábola. Então Jesus, ele utilizava essa forma didática de ensino partindo daquilo que era comunal para refletir sobre atitudes outras. Então ele buscava sempre aquilo que era comum às pessoas. Então ele falou do sentimento, ele falou da caridade efetiva do sentimento, da compaixão, tratando a parábola do samaritano, que tem um pouco a ver com o que nós falamos, a compaixão, desenvolver o sentimento. E como é que ele pega essa parábola rapidamente para nós entendermos? Ele utiliza pontos geográficos conhecidos, cidade de Jerusalém, cidade de Jericó. 2 pontos geográficos. Jerusalém, 400 metros acima do nível do mar, Jericó, 400 metros abaixo do nível do mar. Uma cidade elevada, uma cidade rebaixada. Jericó,
a capital comercial da região. Era a cidade que havia as casas de câmbio, as casas de comércio. Jerusalém, a capital do Espírito, onde estava o templo. Então ele coloca Jerusalém no alto, o Espírito, a vida material ali embaixo, Jericó. Então ele faz duas comparações. Depois ele trabalha a ideia de uma descida. Ele não diz, eis que subia de Jericó para Jerusalém. Ele dizia, eis que descia de Jerusalém para Jericó. O que é essa descida? Queda. Queda dos valores espirituais para os valores materiais. Jerusalém, capital do espírito. Jericó, capital da matéria. Então, eis que caía em valores do espiritual para o material uma pessoa. Depois ele diz, Jesus coloca 3 classes de pessoas. O sacerdote, aquele que reverenciava o templo, o letrado, o levita, que cuidava da contabilidade do templo, e colocava um samaritano, que era persona non grata, já que samaritanos eram tidos como impuros, porque quando da invasão persa, os samaritanos absorveram os costumes persas e misturaram aos costumes hebraicos. Então eram vistos pelo sul, Judá, as tribos do sul, Judá e Efraim, e eram vistos pelas tribos do norte, como um povo não merecedor de consideração hebraica. E ele coloca esse também. E ali ele coloca uma situação, que o sacerdote descia pelo mesmo caminho. Que é o mesmo caminho? Queda. Então aquele sacerdote estava em queda também de valores. O levita de igual modo pelo mesmo caminho. E qual era o igual modo? Queda. E todos os dois que estavam em queda, tal qual o que foi afetado, não perceberam, viram, mas não se tocaram. Nenhum deles, diz o texto, e olhando-o, passou de largo. Ou seja, não tinha o sentimento para lidar com aquela situação. Estavam de igual modo. Quando ele fala do samaritano, ele diz, eis que de viagem ia um samaritano. Ele não escreveu, ele não disse, eis que pelo mesmo caminho descia um samaritano. Ele diz, eis que de viagem. Era o único que estava com um propósito. Ele tinha um propósito, ele era um viajante. Quem viaja se prepara, organiza o caminho, organiza a viagem, fica atento às condições. E ele estava tão preparado que viu um homem, aproximou-se dele e, movido de íntima compaixão, eu não vou entrar em todos os detalhes da parábola, chegou aos pés, à base, diz o texto, e chegando aos pés, ele não chegou à cabeça, não chegou ao coração, ele chegou aos pés, à base, onde se sustenta alguém, para soerguer, chegando próximo, movido de íntima compaixão, atou-lhe a ferida, deitando azeite, mel, colocou em sua cavalgadura, levou a estalagem, cuidou e disse ao estalajadeiro, seguirei viagem, deixo com você 2 dinheiros, porque 2 dinheiros, 2 valores, espiritual, material, porque se atende à necessidade material, se atende à necessidade espiritual, não foram 3 dinheiros. E aquele que serve, que faz o bem, que tem compaixão, é respeitado. Porque na parábola, é uma parábola, não é um fato, mas na parábola diz o homem, e eu vou seguir viagem, o que gastares a mais eu restituirei quando voltar. Ou seja, alguém confiou naquele homem, porque ele ia para frente e depois voltava para poder pagar. Vai que ele não volta. Quem faz o bem, quem tem compaixão, exara a confiança. Então as parábolas trazem isso, e várias outras, cada uma tem os seus porquês, e tem mais coisas inclusive, mas quer mostrar que a parábola pode servir de orientação, nesse caso para o desenvolvimento do sentimento. Ele tem outras para desenvolvimento de conhecimento, para mostrar a realidade interna do reino de Deus, que são 5 parábolas. Então, a parábola tem essas funções, e nós podemos associá-las. E cada vez que nós lemos, nós vamos tirando elementos em conformidade com os momentos que
que nós estamos. Então é fundamental que se use, que Jesus tenha usado a parábola, porque ela é atemporal. A parábola ela não se circunscreve a uma data, a um tempo. Você vai com novos conhecimentos ampliando as interpretações. E essa do samaritano, ela fala muito bem da relação. A relação de pessoa para com pessoa, independentemente de títulos, independentemente de castas. Um samaritano de quem nada se esperava foi aquele que fez. E observando que era um homem, ele não foi nominado, era um artigo indefinido, um homem, não era um número, era um artigo indefinido, qualquer pessoa. Mostrando então que essa convivência amorosa, ela não escolhe com quem se envolve, sempre com quem está necessitado. Como qualquer um de nós, podemos ser esse um que estamos descendo de Jerusalém para Jericó. E aí vem alguém da íntima compaixão e nos resgata. E aqueles dos quais esperamos alguma conduta, vem-nos e passa de largo. Então é muito importante que nós reflitamos nessas parábolas para a nossa vivência e a partir da vivência, a convivência. A gente agradece Simão Pedro, eu agradeço Marcel, Larissa, André Trigueiro. Nós temos um compromisso com a pontualidade, a vontade de fazer novas perguntas aqui é muita, mas a gente tem também que liberar o pessoal, né, que tem outros compromissos, e convido então, né, os mestres de cerimônia para os agradecimentos finais. Em seguida, muito importante a gente esperar a prece final que será proferida e que a nossa presença aqui a enriquece ainda mais. Aguardamos vocês amanhã, a partir das 8 da manhã, para continuarmos nossa busca por conhecimentos, que promete grandes surpresas. Depois de um dia de tantas boas energias, em que cada um de nós esteve aqui em busca de seu aperfeiçoamento, convidamos Daniel Nascimento, do Centro Espírita Paulo Estevão, de Ibiá, Minas Gerais, para a prece de encerramento. Lembrando-nos da recomendação do grande homenageado do fim de semana, o grande mestre Leon Denis, quando ele vai nos advertir que a prece deve ser a expansão íntima da alma para com Deus. Nos lembrando a recomendação do Cristo, quando ele ensina aos seus apóstolos diante da oração: entre para o seu quarto, feche a porta, porque a oração é momento de intimidade, é momento de encontro de consciências, da consciência imperfeita com a consciência absoluta, dos fragmentos de inteligência com a inteligência suprema do universo. Jesus recomendava a abstenção de tudo aquilo que é material representada na porta, deixando de fora as paixões mundanas, os interesses transitórios, para voltar a nossa atenção para aquilo que realmente importa na nossa caminhada. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por tantos ensinamentos, que tudo aquilo que foi lembrado, a sua lei imortal, possa permear a intimidade de cada um de nós, retificando os nossos propósitos, alinhando a nossa conduta, para que possamos encontrar ressonância com a lei de Deus. Que sejamos a extensão do amor de Deus aqui na terra, servindo, amparando a todos aqueles que trilham a nossa caminhada. Ilumine, Senhor, as nossas consciências
Ilumine esse congresso que nos faz olhar para nós mesmos. Ilumine as nossas famílias. Ilumine, Senhor, essa cidade que mais uma vez nos acolhe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu reino, poder e agora para sempre. Encerramos o primeiro dia desse congresso, mais certo do que nunca, do que a promessa que o próprio Cristo nos fizera enquanto esteve entre nós. Estarei convosco até a consumação dos vossos dias. Muita paz.